Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é João Pedro, sou aluno de mestrado PPGETA e recém-formado em Engenharia de Energia na UFPR. Essa semana o tema é sobre tratamento biológico de efluentes, então trouxe um resumo da apresentação. Primeiramente vou apresentar para vocês os artigos que eu trouxe, que eu utilizei como base, né, para estudo. É, Trouxe também um geral sobre tratamento de efluentes, etapas de tratamento, tratamentos biológicos, é, alguns subprodutos, né, do tratamento biológico, falar também um pouquinho sobre biohidrogênio, trouxe daí os estudos de caso que são sobre os artigos em que mencionei anteriormente, daí concluo e no final apresento as referências para vocês. Então, os artigos base são dois, o primeiro deles é de 2021, do Lua Vieira Dames, que é a produção de hidrogênio em reator anaeróbio de fluxo contínuo, utilizando glicerol bruto oriundo da produção de biodiesel. E o outro é de 2018, da Jyotsna Prakash, é uma produção de autores indianos com autores da Coreia do Sul, que fala sobre biohydrogen production by co-digestion of domestic wastewater and biodiesel industry effluent. Então, eles têm o tema em comum, que é a produção de biohidrogênio a partir do resíduo do biodiesel, que é o glicerol. Então, vou falar um pouquinho disso para vocês mais para frente, mas primeiramente vou tratar o que são ou o que é o tratamento de efluente, né? Então, o tratamento de efluentes é o conjunto de processos aplicados para remover poluentes presentes em águas residuais resultantes de atividades humanas. Então, a exemplo, temos esgoto doméstico, águas residuais industriais, agrícolas, enfim, tudo que o ser humano utiliza, né, para sua sobrevivência, para produção, enfim, e ele acaba alterando, né, a natureza da água, e para devolver é preciso fazer um tratamento desse efluente, senão pode causar danos no meio ambiente. Então, o principal objetivo é garantir que o descarte desses líquidos no meio ambiente ocorra de forma segura, evitando a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, além de proteger a saúde pública e promover a reutilização da água quando possível. Além do mais, também preciso é, manter a segurança do próprio meio ambiente, né, do ecossistema em que utiliza a água. Então, não só de nós mesmos, né, seres humanos, quanto dos animais, plantas que utilizam da água para sobreviver. Então, o tratamento desses efluentes é muito importante. Então, alguns principais tipos de poluentes são os poluentes biológicos, que são as bactérias, vírus ou parasitas, que acabam causando doenças, ou outros danos à saúde. Temos também poluentes químicos, que são fertilizantes, óleos, solventes, metais pesados que ainda ficam na água depois do processo. Então, é resultado de alguns processos industriais que acabam deixando, né, esses compostos dentro dissolvidos ou, né, juntos mesmo na água. Então, também temos poluentes sedimentares, que são sólidos e partículas suspensas, que, quando presentes em corpos d'água, diminuem a luminosidade, a entrada de luz para os animais marinhos ou animais aquáticos presentes ali no corpo d'água, e até mesmo plantas. Temos também a poluição térmica causada pela diferença de temperatura devolvida da água residual. Então, uma água muito quente ou muito fria também afeta, né, o ecossistema. Temos também plásticos e microplásticos que foram apresentados é, em alguma das apresentações anteriores, e também em alguns poluentes radioativos que acho que a maioria de nós sabemos dos danos causados. Em resumo, impactam direto ou indiretamente a vida aquática e a qualidade da água por conta desses poluentes. Então, a ausência de um tratamento adequado pode causar sérios impactos ambientais, como a degradação de ecossistemas aquáticos,
riscos à saúde humana e aumento da emissão de gases de efeito estufa. Por isso, o tratamento de efluentes é considerado uma etapa fundamental para a sustentabilidade, a preservação dos recursos hídricos e o cumprimento da legislação ambiental. O processo geralmente ocorre em etapas sucessivas, cada uma voltada para a remoção de diferentes tipos de impurezas, e são realizadas com as características do efluente. Então, em geral, cada efluente possui um tipo de tratamento. Então, quando a gente tem uma água residuária com metal pesado, por exemplo, vai ter um tratamento diferente de uma água residual com alto teor de nitrogênio ou fósforo. Enfim, vai muito do que tem dentro do efluente para sabermos, né, como proceder com o tratamento daquele corpo d'água. Então, geralmente, temos 4 etapas de tratamento, que é o tratamento inicial, o tratamento primário, depois o secundário e, por último, o terciário. Então, o primeiro tratamento é geralmente físico. Então, é uma etapa inicial onde o efluente bruto passa por processos físicos para remover sólidos grandes e materiais flutuantes que podem danificar equipamentos ou prejudicar as etapas seguintes. Então, geralmente é feito por gradeamento, caixa de areia, para retirada daqueles lixos, né, mais grosseiros. Então, exemplo, garrafas plásticas, né, as garrafas PET que ficam flutuando em corpos da água, ou até mesmo aquela gordura que fica à mostra ali. Então, essa primeira limpeza é mais para a segurança do próprio processo, pela utilização de equipamentos e acabar podendo danificar algum deles por conta de ter materiais aí muito significantes, né? Depois, então, a água residual passa por um tratamento primário, que é a remoção de sólidos suspensos e sedimentos por processos físicos ou químicos. Então, pode ser feito em tanque de decantação, flotação, adição de coagulantes. Então, de maneira geral, para retirar, né, sólidos suspensos. A terceira etapa, que é o tratamento secundário, geralmente é biológico com ações de micro-organismos, que degrada a matéria orgânica em substâncias menos nocivas. Então, temos aí exemplo do lodo ativado, lagoas aeradas, reatores anaeróbios, biofiltros, que geralmente vão transformar, né, a partir da decomposição dos materiais orgânicos em materiais menos impactantes para o meio ambiente. E por último, geralmente temos o tratamento terciário, que é uma etapa com processos químicos para remover nutrientes como nitrogênio e fósforo, patógenos e outros contaminantes que não foram eliminados anteriormente para atender padrões ambientais. Então temos exemplo aí da denitrificação, precipitação, uso de ozônio ou raios UV para eliminar patógenos. Então, o tratamento biológico de efluentes é uma das técnicas mais utilizadas e eficientes para remover poluentes orgânicos. Esse método se baseia na ação de micro-organismos, principalmente bactérias, que decompõem a matéria orgânica dissolvida ou em suspensão, transformando-a em substâncias menos nocivas, como água, dióxido de carbono, biomassa e, em alguns casos, o biogás. Então, é considerado sustentável e econômico, pois utiliza processos naturais para a degradação dos poluentes, reduzindo o uso de produtos químicos e minimizando impactos ambientais. Além disso, pode ser adaptado para diferentes tipos de efluentes e escalas de operação. Existem então 2 tipos principais de tratamento biológico: o aeróbio, realizado na presença de oxigênio, e o anaeróbio, que ocorre na ausência de oxigênio. Então, no processo aeróbio, as bactérias utilizam o oxigênio para oxidar a matéria orgânica, enquanto no anaeróbio, a decomposição é feita por bactérias que não necessitam de oxigênio. Podemos gerar subprodutos como metano e hidrogênio. A eficiência desse tratamento depende de fatores como a natureza do efluente, a concentração da matéria orgânica, o controle da temperatura, pH e a aeração que influenciam diretamente na atividade microbiana. Esses fatores, principalmente essas características do meio, são muito comuns de uma bactéria para outra, mas cada uma tem uma característica específica.
Então, é muito importante também conhecer o substrato, o tipo de micro-organismos que você está utilizando, para ter uma eficiência melhor, né, um rendimento maior no tratamento desses efluentes. Então, tem que saber as faixas de pH, de aeração, de preço de oxigênio, de temperatura, para você ter um tratamento adequado. Não adianta você utilizar uma matéria, um micro-organismo que é adequado para matéria orgânica e não entregar para ele o ambiente que ele precisa para se desenvolver e realizar, né, a decomposição do conteúdo que tem na água residual. Então, o tratamento biológico é eficaz na remoção dos seguintes tipos de poluentes, principalmente matéria orgânica, que são compostos por resíduos de alimentos, fezes, gorduras, dejetos, enfim, proteínas e carboidratos presentes em esgotos domésticos e industriais. Então, essa matéria orgânica vai sofrer a decomposição pelos micro-organismos. O segundo, talvez o mais importante, é a demanda química de oxigênio, né? A famosa DBO, que representa a quantidade de oxigênio dissolvido consumida por micro-organismos durante a decomposição biológica da matéria orgânica presente na amostra em condições aeróbias. Então, águas com alta DBO indicam alta carga orgânica, o que pode levar à redução do oxigênio dissolvido. Então, uma água, né, um corpo d'água com baixo oxigênio dissolvido, significa que os organismos vivos que dependem desse composto para sobrevivência vão acabar sofrendo consequências, né? Outro fator também é o nitrogênio e o fósforo. O tratamento biológico causa diminuição desses nutrientes na água e, quando eles têm excesso, causam a eutrofização, o desenvolvimento exorbitante de algas, por exemplo, quando a gente vê aquelas águas esverdeadas, né? E também temos poluentes orgânicos complexos que podem se degradar em compostos orgânicos recalcitrantes, como hidrocarbonetos e alguns metais pesados. Então, dando sequência, além da melhora, né, e da decomposição de matéria orgânica presente na água residual, existe a formação de alguns subprodutos. Então, além da remoção e redução de poluentes, o tratamento biológico gera subprodutos que agregam valor no processo, possibilitando a implementação de uma cadeia de valor. Alguns exemplos, então, são principalmente a biomassa, que é o lodo microbiano formado durante o processo e pode ser utilizado como fertilizante ou para geração de energia. Então, essa biomassa é mais utilizada como fertilizante mesmo. Algumas vezes ela pode ser queimada, né, utilizando processos térmicos, mas em geral é o lodo que resulta, né, do processo e é formado geralmente embaixo, né, da água residuária. Então, forma uma camada ali de, de lodo e pode ser utilizado para outros fins. Temos também o biogás, que na ausência de oxigênio, a ação biológica de degradação tem como produto principal o metano, o qual pode ser também utilizado para geração de energia ou para geração térmica, né, com a queima do gás. E também temos o biohidrogênio produzido por micro-organismos durante a decomposição anaeróbia da matéria orgânica, que é o composto que vamos falar um pouco mais para frente. Então, o que é o biohidrogênio? O biohidrogênio é produzido por processos biológicos, principalmente por micro-organismos da matéria orgânica, em condições anaeróbias, que é a ausência de oxigênio. Então, geralmente é feito por dois processos, que é a fermentação ou a biofotólise. A biofotólise geralmente é feita por algas, então, em grande maioria, as bactérias acabam utilizando o processo de fermentação e pode ser utilizado, então, como combustível em células a combustível, para gerar eletricidade, insumos de diversos processos industriais, como amônia, metanol, aço. Pode ser utilizado também para a produção de biocombustíveis pelo processo de Fischer-Tropsch e para o refino de hidrocarbonetos. Então, o hidrogênio tem elevada utilidade, pode ser útil em diversos processos, e a importância dessa produção é a descarbonização. Então, é mais uma rota de produção
que diminui a pegada de carbono de diversas outras rotas, né, diversos outros processos, como mencionados acima, e utilizando como base, né, e comparação, o hidrogênio hoje em dia, atualmente, ele é principalmente produzido por gás natural. Então, gás natural que é origem fóssil, principalmente tem impostos de petróleo, né? É uma maneira de diminuir essa dependência que temos de combustíveis fósseis. Então, resumo químico da produção de hidrogênio por fermentação anaeróbica. Temos então a glicose, que junto com água é convertida em ácido acético, dióxido de carbono e hidrogênio. Então, o primeiro exemplo, o primeiro estudo de caso é a produção de hidrogênio em reator anaeróbio de fluxo contínuo, utilizando o glicerol bruto oriundo da produção de biodiesel. Então, esse é o primeiro artigo que trouxe. O biodiesel tem como combustível renovável uma produção criada mundialmente, gerando como subproduto o glicerol bruto, que possui baixo grau de pureza e representa um resíduo com alto potencial energético. Aproveitar esse glicerol bruto para a produção de hidrogênio biológico é uma alternativa sustentável que agrega valor ao processo. Então, a reação mais comum que temos quando falamos de transesterificação, né, do triglicerídeo é a produção do biodiesel, que tem como produto, né, o biodiesel, né, a mistura dos ésteres, e também o glicerol. Então, a exemplo da reação, temos aqui uma imagem que representa ela, mas basicamente o glicerol é pouco utilizado e é basicamente um, um resíduo aí muito, com quase nada de valor agregado. Então, uma, uma possibilidade é utilizar ele para a produção de biohidrogênio. Então, o autor trouxe como ele fez essa utilização do reator. Então, aqui tem uma imagem, um exemplo do reator que ele utilizou para fazer o processo fermentativo. O estudo teve como objetivo operar um reator anaeróbio horizontal de leito fixo, com a sigla RALF, né? RAHLF, em regime contínuo, utilizando glicerol bruto residual para a produção de biodiesel codigerido com esgoto sanitário. Então, ele basicamente diluiu o glicerol que ele tinha pego, né, com esgoto sanitário para não ter uma carga tão alta, né, de glicerol e acaba afetando bastante o micro-organismo. Então, para avaliar a produção de hidrogênio em diferentes fases operacionais, ele utilizou um glicerol dissolvido aí em esgoto. Então, como que funciona esse reator? Ele foi confeccionado com cano PVC, possui 3 saídas superiores interconectadas para a coleta de biogás, que nesse caso, o biogás não vai ser o metano, né, que a gente tanto conhece, mas sim uma carga de hidrogênio misturado com um pouco de CO2. Então, é um biogás um pouco distinto, né, um biogás da fermentação aí. Possui 3 saídas laterais para a coleta de efluentes, um ponto de amostragem entrada e saída, e, por último, 3 pontos de coleta localizados na parte inferior do reator para a coleta da biomassa microbiana, né, o lodo. Então, o reator foi alimentado continuamente com mistura de esgoto sanitário e glicerol bruto em diferentes proporções. Então, teve 3 etapas do estudo. A primeira delas foi a partida, com duração de 200 dias, uma composição do afluente de 1% de glicerol e 99% de esgoto, uma DQO de 99, uma, desculpa, uma POV de 99, uma DQO de 10,6, um pH próximo da neutralidade, sem adição de bicarbonato de sódio,
e um tempo hidráulico de retenção de 10 horas. Então ele ficava 10 horas no reator. No segundo ensaio, quer dizer, no primeiro ensaio, teve uma duração de 66 dias, com a mesma composição da partida, e com um COV de 51, uma DQO de 13, um pH 7, com adição de 1 grama por litro de bicarbonato de sódio, um tempo de retenção no reator do efluente de 24 horas. E no segundo ensaio, ele aumentou um pouco a carga de glicerol no esgoto, então ficou de 1 para 99 para 1,5 para 98,5. Então aumentou um pouco o COV relacionado ao ensaio 1. Tinha uma carga maior de DQO por conta de maior carga do glicerol, um pH um pouco mais básico, mas não muita coisa, e uma adição maior de bicarbonato de sódio, e o mesmo tempo de retenção no reator. Então, o glicerol obtido da transificação de óleos vegetais e sebo animal. Então, esse foi o glicerol utilizado pelo autor. O esgoto sanitário da estação de tratamento que tinha ali próximo a ele. E a fonte do inóculo foi de lodo granular metanogênico in natura. Então, essas foram as condições das reações utilizadas no artigo. Então, os resultados. Na fase de partida, a produção média diária de hidrogênio, aproximadamente de 1 mol de hidrogênio por metro cúbico dia, é, teve uma baixa concentração de ácidos graxos voláteis, indicando o início da atividade microbiana. Então, no começo, a acidogênese não tinha acontecido, então os ácidos presentes ali no efluente tinha uma carga menor. No primeiro ensaio, é, ocorreu a produção média diária de hidrogênio. Aumentou essa produção para cerca de 3,2, então começou com 1, foi para 3,2 com aceleração microbiana, teve um aumento gradual na concentração também de ácidos graxos voláteis, refletindo maior atividade metabólica. Então, nesse estudo, o autor utilizou, né, ele ia analisando o pH e a concentração de ácidos graxos para avaliar como que estava a atividade microbiana. Então, quando a gente tem um micro-organismo, geralmente a maior parte do metabolismo dele, né, a etapa com que ele mais consome matéria orgânica é quando ele está soltando aí como produto ácido graxo, devido ao metabolismo do próprio micro-organismo. Então, que é a famosa acidogênese, né, é quando o micro-organismo está no auge aí de consumo de carga orgânica. Então, quando a gente tem um meio que está diminuindo o pH, no caso, aumentando a acidez, significa que a atividade microbiana está alta. O segundo ensaio teve a produção máxima de ar de hidrogênio, que atingiu 11,34 mol de hidrogênio por metro cúbico de reator por dia, representando um aumento expressivo em relação às fases anteriores. Então, a concentração média de ácidos graxos alcançou quase 3,5 gramas por litro, indicando intensa fermentação e metabolismo ativo. Observou-se também a variação do pH, sugerindo necessidade de controle para evitar a inibição microbiana. Então, a produção de hidrogênio, dessa forma, altera muito o pH do efluente. Então, é uma coisa que tem que ter observação, é um ponto necessário de controle, porque uma variação muito brusca de pH saindo do intervalo de 5 a 6 pode causar inatividade do micro-organismo. Então, quando o meio fica muito ácido ou muito básico, o micro-organismo acaba diminuindo a atividade. Então, o aumento progressivo do glicerol bruto na alimentação favoreceu a produção de hidrogênio, porém exigiu maior controle do pH para manter a estabilidade do reator. O segundo artigo que trouxe, então,
teve como objetivo avaliar a produção contínua de hidrogênio por bactérias específicas utilizando uma mistura de esgoto doméstico e glicerol bruto na indústria de biodiesel, e analisar a estabilidade do processo e a viabilidade da reciclagem parcial do efluente para a otimização da produção. Então, a metodologia de estudo foi a utilização de duas cepas bacterianas. Então, a primeira, Bacillus thuringiensis, né, com o nome EGO45, e a Bacillus amyloglycifacins, com o apelido CD16. Então, o sistema de cultura era contínua, operando por 60 dias, com tempo de retenção hidráulica de 2 dias do efluente. A produção foi monitorada em volume de hidrogênio por litro de alimentação e avaliação do efeito da reciclagem do efluente até 25% na produção de hidrogênio. Foi utilizado um material de suporte no reator, o qual é uma substância adicionada ao sistema de cultivo microbiano para oferecer uma superfície de fixação para as bactérias, que isso pode, então, facilitar a formação de biofilmes, melhorar a retenção e atividade microbiana e aumentar a eficiência dos processos biológicos, como a produção de hidrogênio. Então, nos experimentos, foi testado com diferentes porcentagens de material suporte, de zero, né, sem material suporte, até 15%, para avaliar o seu efeito na produção de biogás e hidrogênio. Então, primeiramente, temos 4 ensaios para cada uma das bactérias. Então, a tabela apresentada no artigo, dividida aí pelas colunas de suporte material, que é em porcentagem. Então, o percentual de material suporte adicionado ao sistema. Em seguida, tem o volume total de biogás produzido. Depois, o volume de hidrogênio junto com a porcentagem referente ao biogás total. E a última coluna é o rendimento de hidrogênio mol por mol de substrato. Então, a gente pode analisar que quando a gente vai aumentando o substrato, vai aumentando um pouco o rendimento da reação. Então, quando a gente tem aí os dois exemplos nas tabelas, as duas bactérias, no começo, quando não tinha substrato, o rendimento foi menor do que quando a gente tinha 5, 10 ou 15%, sendo 15% o mais atrativo, né, para a produção de hidrogênio. Então, além dos resultados mostrarem que o aumento do material suporte elevou o rendimento da produção de hidrogênio, a reciclagem parcial do efluente tratado até 25% não comprometeu a eficiência do processo, mantendo uma boa produção de hidrogênio, enquanto reciclagens maiores, como 75%, causaram queda acentuada da produção e rendimento. Então, além de aumentando o material suporte, o autor também fez algumas análises reutilizando o material. Então, ele pegou o efluente, tratou ele primeiramente, depois adicionou 25% do efluente tratado no efluente sem nenhum tratamento e fez os mesmos testes. Assim, ele fez também para 50% e para 75%. Então, o efluente que apresentou maior produção de hidrogênio foi o efluente que não teve tratamento. E quando ele foi adicionando o efluente já tratado no efluente que ainda não tinha sido tratado, quanto maior a carga de efluente tratado, menor era a produção de hidrogênio. Então, assim chegou que numa carga de 75% já não havia tanta produção como no começo. Os resultados, então, o aumento do material suporte resultou em maior produção de biogás, maior volume percentual de hidrogênio e maior rendimento. O suporte favoreceu a eficiência do processo. A reciclagem parcial do efluente de até 25% não comprometeu a produção de hidrogênio nem a eficiência do tratamento, indicando potencial para redução do volume de resíduos e reaproveitamento na produção. Então, a ideia do autor foi verificar se a produção de hidrogênio é, seria constante, reduziria ou aumentaria se o efluente já tivesse tratado. Porque pode ser que uma
batelada, né, apenas uma passagem no reator, acabe não reduzindo a carga necessária para devolver esse efluente ou para retirar toda a carga dele necessária para retornar essa água residual para o meio ambiente. Então, pode ser que um efluente tenha que passar por um tratamento mais de uma vez para atingir as metas de poluição. Então, acontece que quando esse efluente já tinha sido tratado mais de uma vez, acabou que não teve uma produção tão bacana quanto se ele não tivesse sido tratado ainda. Então, como conclusão, os dois artigos analisados demonstram o potencial promissor da produção de biohidrogênio em reatores anaeróbios. A integração de tratamento de resíduos com a produção de biohidrogênio pode ser incorporada em cadeias produtivas sustentáveis, contribuindo para a economia circular. Em resumo, a ideia foi pesquisar não só como ocorre o tratamento, mas eu tentei trazer também uma analogia com a área de estudo que eu tenho, que é a produção de hidrogênio, com o tratamento biológico de efluente. Então, quando você tem um processo que tem subprodutos com um valor para outros processos, ou até mesmo para o próprio, né? Então, às vezes o hidrogênio produzido pode ser utilizado para alguma etapa que precise de temperatura mais alta, enfim. Isso é muito interessante que agrega valor a algo que é o tratamento de efluente, que a maioria das pessoas não vê como um processo com um valor agregado alto. Então, tentar trazer mais produtos, tentar trazer outras formas de ganhar com o tratamento de efluente também é um benefício para incentivar e ter mais opções de mercado para isso. A viabilidade, então, atual se prende no custo de produção, que ainda é muito alto em comparação com o hidrogênio obtido por métodos convencionais, como a reforma do gás natural. E além de ser um custo muito alto, também é uma quantidade muito baixa ainda de produção, ainda mais com um subproduto, né? O tratamento em si, o principal foco dele não é produzir hidrogênio, e sim tratar o efluente. Então, além de fazer o tratamento principalmente da carga orgânica da água residual, é possível produzir biogás ou biohidrogênio de forma com que a gente pode utilizar para outros processos. Então, para que o biohidrogênio alcance competitividade, é necessário avançar em tecnologia em escala industrial, otimização dos processos biológicos e integração com cadeias produtivas locais, além de investimentos em pesquisa, infraestrutura, políticas públicas e capacitação técnica. Seria mais uma rota, então, de produção de hidrogênio, além, né, da rota fóssil, que é a mais utilizada hoje em dia. Então, temos aí também o crescente do hidrogênio verde, a reforma do biogás, que também é outra possibilidade de tratamento, para a produção de hidrogênio. Então, com a crescente de outras rotas, né, talvez que uma rota como o biohidrogênio ou o hidrogênio verde não consiga substituir completamente o hidrogênio proveniente do gás natural, combinações de rotas com baixa pegada de carbono pode auxiliar aí, né, a atingir essas metas que estão sendo impostas de redução de emissão de gases. Então, achei interessante esse estudo da produção que a gente tem de hidrogênio a partir de um efluente, né, que é algo que não teria necessidade de ter, que quando a gente pensa, tratar efluente lixo, enfim, que essas coisas que acabam não tendo muito valor, não é muito visado, né, comercialmente. Quando a gente traz esses subprodutos que têm um pouco de interesse maior financeiro de investimento, acaba trazendo investimento para o próprio processo em si, e isso é bom para todos os lados, né? Enfim, essas são as referências que foram utilizadas para minha apresentação. Então, os dois artigos e algumas outras obras e livros que eu utilizei como referência.
E é isso. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e fico à disposição para as dúvidas.